Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Jefter Campos, eu sou professor de Educação Física e nós vamos hoje fazer uma primeira revisão de todo o conteúdo programático desse primeiro bimestre aí, que foi o conteúdo de ginástica. Como a gente já vem falando, é um conteúdo bem denso, né? Tem muitas informações dentro dele. Então, basicamente, aí foram 9 aulas para a gente poder destrinchar bem cada parte da ginástica e hoje e na próxima aula também nós vamos fazer uma revisão aí geral desses conteúdos para vocês, beleza? E aí nessa parte inicial, a gente traz um pouquinho do conceito da própria ginástica, né? Para a gente não entender a ginástica só como aquela ginástica da competição, né? Ela tem a ginástica em si, ela abrange, né, uma forma de pensar em uma gama de movimentos muito maior do que simplesmente aquela ginástica competitiva, aquela ginástica que a gente acompanha nos Jogos Olímpicos, aquela ginástica que nós estamos ali assistindo na TV, né? A acrobática, quando a gente vai num circo. Então, ela é muito mais do que esse modelo de ginástica mais tradicional que nós estamos mais acostumados a assistir, porque é o que passa na televisão ou é o que a gente tem contato quando a gente vai para um espetáculo, por exemplo, num circo onde tem os ginastas lá acrobáticos que estão fazendo lá as suas piruetas, os seus saltos e a gente lá aplaudindo e vendo todo aquele espetáculo, tá? Então, ela é uma forma de exercício físico, ginástica, né, que é classificada em duas modalidades: aquelas que são competitivas e aquelas que não são competitivas. As que são competitivas, basicamente, são aquelas que estão, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Elas estão ali para atletas que querem ganhar sua medalha olímpica, ganhar o seu primeiro lugar, mas também em um volume menor, falando assim, nas cidades, né? Uma competição entre as escolas, uma competição regional, nível nacional. Então, ela tá aí, ela abrange todas esses territórios, né? Além do olímpico, que seria o ultra, o master, né? O chegar no topo, né, de um atleta, mas tem os seus campeonatos regionais menores, né? E isso são as ginásticas competitivas. Mas temos também aquelas que são não competitivas, né? Como, por exemplo, as ginásticas que são praticadas numa academia. Então, você vai para uma academia de ginástica para praticar, por exemplo, uma aula de aeróbica, e aí dentro dessa aula pode ser uma aula de dança, pode ser uma aula de step, uma aula de jump, e ela tem uma função totalmente diferente daquela ginástica mais tradicional, que é a ginástica competitiva, aquela ginástica que a gente vê na TV. Ela já vem numa perspectiva de cuidado com a sua saúde, melhorar as condições do próprio corpo, né? Melhorar a saúde do corpo. Então, elas vão para caminhos que são totalmente diferentes, né? Uma que é para ser primeiro lugar, para competir, para ganhar a medalha de ouro, e a outra para cuidar da saúde, para melhorar o seu bem-estar, melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, é sempre importante a gente entender porque a partir do momento que eu pego a ginástica competitiva, eu vou ter várias modalidades ali que estarão sendo trabalhadas naqueles modelos de ginástica. E quando eu pego a não competitiva, os objetivos já mudam. Eu já trago uma ginástica com um objetivo diferente para uma população diferente, né, com uma meta, com um objetivo, com características totalmente diferentes uma da outra. Tá? Então, separa uma da outra nessa hora de entender o conceito de ginástica para que a gente não comece a gerar nenhum tipo de confusão, tá? Não, a história da ginástica, né? A ginástica ela evoluiu, assim como o homem evoluiu com o passar do tempo. Né? Então a história da ginástica ela meio que se confunde com a história do próprio homem. É porque a ginástica ela já vem ali desde a pré-história, né? Ela meio que se afirmou na antiguidade, né? Onde ela era utilizada, mais como um fim de melhorar o corpo ali para poder ter uma questão de sobrevivência, né? Ou seja, o homem antigo, ele, quanto mais fisicamente ele era preparado, né, as chances dele, na teoria, de sobreviver naquele mundo que era totalmente diferente do nosso hoje era maior. Aí ela deu uma estacionada ali na Idade Média, né, ela meio que parou de ser praticada, e vocês vão ver no resumo por quê. Ela se fundamentou na Idade Moderna e aí se tornou mais sistematizada no nosso período, que é o período contemporâneo, né, que foi quando a ginástica quando nasceu a Federação Internacional de Ginástica, quando pegaram as modalidades e normatizaram elas para serem praticadas nos Jogos Olímpicos, né, em campeonatos mundiais. Então ela teve esse percurso aí durante a história, né? Ela vem da pré-história, se afirma na antiguidade, estaciona na Idade Média, fundamenta-se na Idade Moderna, que é quando os estudos sobre o corpo aumentaram muito, né? Então foram criados métodos diferentes para a ginástica e se tornou mais sistematizada a partir da idade ou do período contemporâneo. Então, na pré-história, como eu falei, ó, o homem pré-histórico, para ele, a atividade física ela tem um papel relevante simplesmente para a sua sobrevivência. Né? Então, o homem que precisava caçar, o homem que precisava atacar, mas ao mesmo tempo também precisava se defender,
Porque o homem pré-histórico, né, o homem da antiguidade, ele era um caçador, mas ele também poderia virar uma caça para um predador maior do que ele. Então ele tinha que estar o tempo todo nesse jogo da vida de atacar e se defender, né, para sobreviver, para poder conseguir o alimento, para poder conseguir o seu território, né, e ao mesmo tempo para proteger esse território, proteger o seu alimento e proteger a própria vida. Então desenvolver o seu corpo através do exercício físico era uma questão de sobrevivência. Veja como isso muda na perspectiva atual. Ninguém vai hoje para uma academia de ginástica lá fazer exercício, né, fazer lá supino, agachamento, aula disso e aula daquilo, por sobrevivência. A gente faz para poder viver melhor, que é diferente de sobreviver. Então a gente faz porque aquilo ali melhora a minha saúde física, aquilo ali melhora o meu sistema cardiovascular, melhora a força do meu corpo, me deixa mais resistente, dá mais independência para o idoso, por exemplo. Ele ser mais independente, caminhar sozinho na rua, porque o corpo dele está mais forte, mas não é uma questão de sobrevivência. É uma questão de melhorar a sua qualidade de vida, o que é diferente de antigamente, que era realmente uma questão de sobrevivência. Ou eles eram rápidos para se esconder ou para caçar, ou eles não iam ter o alimento para poder garantir para ele, para a sua comunidade ali, o seu povo, né? Ou poderia inclusive virar alimento, né, de algum tipo de predador que fosse mais ali hostil, mais perigoso do que o próprio homem. Então, ela vem com essa característica, né, uma característica de sobrevivência. Então, a palavra ginástica ela é originária do grego, né? Eu não vou dizer essa palavra aí, porque é gymnasen, é uma palavra aí bem difícil, mas vocês estão vendo que é o que importa. E ela significa simplesmente treinar no sentido literal da palavra mesmo, exercitar-se. Só que era o exercitar-se nu. E aí, por que era todo mundo peladão naquela época, né? Porque o corpo humano, ele era assemelhado ao corpo dos deuses, né? O homem da história antiga mesmo, vocês veem que todas as estátuas, todas as imagens dos deuses eram homens nus, né? Por quê? Porque havia um culto àquela beleza do corpo. Era comum cultuar a beleza dos deuses. E o homem tinha que treinar, ficar mais forte, ficar mais bonito, o seu corpo mais forte, mais saudável, porque era uma forma de você adorar aqueles deuses da antiguidade. Então vocês podem ver na Grécia Antiga, hoje não tem lá, né, nas suas ruínas, mas vocês veem que as estátuas, né, as pinturas de antigamente, as pinturas sobre deuses eram todas eles nus, pelados, porque era uma forma de cultuar a beleza daquele corpo. Tá? Então a palavra ginástica, literalmente, ela significa isso, exercitar-se nu. Hoje, pelo amor de Deus, não vai fazer ginástica nu na academia, no meio do parque da praça, não. Que vai ser preso, tá? Então, hoje ela tem um outro sentido, como eu falei, ela evoluiu para um modelo de ginástica hoje bem diferente da ginástica de antigamente. Mas isso seria aí, ao pé da letra, o que significava a palavra, né? Nos períodos em que a ginástica mais se destacou nessa época. Tá? E aí a ginástica enquanto atividade física já tem a sua origem na antiguidade mesmo, uma vez que os exercícios típicos dos esportes já eram desempenhados pelos homens da pré-história, com o intuito de se protegerem das ameaças naturais. Ou seja, eles já praticavam o correr, o pendurar, né, o se agachar, eles já praticavam esse tipo de atividade como uma forma de sobrevivência, né, como uma forma de se proteger das ameaças naturais. Aí já por volta de 2600 ainda antes de Cristo, especialmente ali nas civilizações orientais, os exercícios da ginástica eles passaram a fazer parte das festividades, dos jogos e dos rituais religiosos. Ou seja, ia ter lá a celebração de um deus ali de uma civilização oriental. E aí a ginástica ela entrava como parte daquele evento, daquela festividade, né? Assim também como nos jogos. Tinha os jogos lá competitivos que aconteciam, né? Cada região tinha os seus mais característicos e os mais diversos possíveis. E a ginástica ela fazia parte também daqueles jogos ali, também repetindo, bem diferente do que é a ginástica hoje, tá? Um modelo de ginástica totalmente diferente do que nós temos aqui hoje, tá? Aí ela pode dizer que foi na Grécia que de fato, né, a ginástica ela ganhou um grande destaque e a gente entende que a Grécia ali é o berço dos esportes, né? Foi onde começaram os Jogos Olímpicos, então foi onde a ginástica ela ganhou um destaque, né, enquanto modalidade muito grande, né, porque ela fazia parte, ela era um elemento fundamental da educação física dos gregos. Então os gregos eles já entendiam a educação física como algo que era inseparável da parte intelectual, né, aquela questão do corpo sã e da mente sã. Então, praticar a ginástica significava, além de cuidar do corpo, né, cuidar também da mente. Então, desenvolver-se na Grécia Antiga aí, a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, principalmente,
porque eram soldados que praticavam isso, afinal de contas, era uma forma de melhorar o condicionamento físico daqueles que protegiam o território e o reinado, né, lá grego, incluindo aí as habilidades para montar e desmontar em cavalos, ou seja, como o meio de transporte era o cavalo, inclusive nas batalhas, né, dentro do processo de treino da ginástica, o ato de montar e desmontar fazia parte, né, do treinamento também. Então, foi na Grécia que a ginástica conseguiu realmente ter um destaque muito maior. Foi na Grécia que ela conseguiu fazer parte da preparação física dos soldados, dos militares que iam ali proteger o território grego, né? E foi na Grécia que tudo começou em relação aos esportes como a gente conhece hoje, né? Que são os esportes olímpicos. E aí a gente traz um pouco dessa parte mais mente da ginástica, né? Não essa parte só de corpo, mas eles acreditavam que um corpo saudável era tão importante como uma mente inteligente, né? É daí que vem aquela frase do corpo são, mente sã, né? Não se separam. Um corpo saudável significa uma mente saudável, e uma mente saudável significa também um corpo saudável, né? E a ginástica ela foi incentivada por grandes filósofos, entre eles Platão e Aristóteles, ou seja, além de estimular, além de incentivar a leitura, o condicionamento, a busca por conhecimento, né, eles também incentivavam a prática da ginástica, a prática da atividade física, como uma forma de garantir que o corpo estaria em ótimas condições, assim como eles já teriam a mente, né, o intelecto deles bastante estimulado. E aí só que o que vai acontecer foi que quando chegou o Império Romano, né, e aí Roma tinha uma característica de ser monoteísta, com grande parte, né, do reinado, é uma característica monoteísta, né, e os jogos, né, aquelas práticas esportivas da Grécia, eram uma forma de cultuar vários deuses, né, porque na Grécia era politeísta, então a ginástica ela começou a cair no desuso ali durante o Império Romano, porque a civilização romana, para eles, esta prática corporal ela se afastou muito da sua faceta grega, né? Ou seja, saiu daquela ideia de cultuar os deuses, né? De ter um corpo tão belo quanto o corpo dos deuses, né? E ganhou muito uma valorização de prática de exercício físico para o romano. Era destinado exclusivamente para os seus militares, né? Para trabalhar a preparação física dos militares. Então, elas saíram de todo aquele conceito meio que filosófico, né, meio que religioso e filosófico da Grécia e partiram para uma coisa muito mais objetiva e direta. Serve para a preparação física dos soldados. Ponto final. Era assim que a ginástica era vista no período de Roma. Então, por isso que ela caiu ali num desuso por um tempo, porque ela perdeu aquele seu sentido clássico, né, o sentido de porquê ela foi criada. Né, e ela passou a ser exclusivamente uma prática de preparação física. Então, os romanos eles usavam intensamente a ginástica para o combate militar, ou seja, para fins estritamente militares, utilizando o termo ginástica higiênica. Tá? Não é ginástica higiênica, não é de se limpar ali, não, de passar um pano molhado no corpo, não. Tá? Mas como os cristãos consideravam a ginástica uma prática satânica, principalmente porque ela era politeísta, né, foi aí que Roma realmente afastou a ginástica do seu modelo mais tradicional e utilizou ela especificamente para se concentrar no corpo ali, para fortalecer o corpo dos seus soldados e ali eles conseguirem mais êxito nas suas batalhas. E aí essa rejeição do culto à beleza, né, ela também foi registrada durante toda a Idade Média, né, os aspectos que resultou na perda da importância do esporte na época. Por isso que eu falei que a ginástica ela teve um momento de criação, né, ali para sobrevivência, teve uma ascensão, teve uma certa queda, né, e depois é que ela vem na Idade Contemporânea ganhar espaço de novo. Então, isso resultou na perda da importância da ginástica, né, do esporte, e a ginástica ela só retomou a sua evolução somente ali no período do Renascimento, com a revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Né? Então, quando no Renascimento o clássico voltou a ser valorizado, então a ginástica começou de novo a ganhar um pouco mais de destaque. E aí vieram também as escolas de países diferentes e começaram a estudar a ginástica enquanto cultura corporal, enquanto uma prática que era inerente à sabedoria e ao ganho de valores, aí, de valências físicas para o corpo humano. Então, algumas escolas começaram a estudar, a escola inglesa, sueca, a Alemanha, a francesa, começaram a tentar entender esse movimento da ginástica, né, numa perspectiva mais técnica mesmo. Foi quando ela começou ali a ser fundamentada, né? Eles foram estudando os fundamentos daqueles aparelhos da ginástica, dos métodos que eram utilizados,
e ela foi desenvolvendo enquanto modalidade esportiva até chegar no período contemporâneo e ela se tornar o que ela é hoje, né? Uma ginástica de competição muito mais bem estruturada, mais institucionalizada, né? Com seus aparelhos, com suas regras, né? Ao ponto de ter uma federação internacional que cuida de todos os modelos da ginástica e da competição, e aí ela vem evoluindo, tá? Então, vou passar rapidinho isso aqui para vocês, já, mas serve aí da revisão dos 4 métodos de ginástica que nós temos, né? Que é o inglês, até falei nesse aqui, né? Que é o método inglês, o método alemão, o método sueco e o método francês. Então, o método inglês ele veio ali dedicado unicamente para a elaboração de jogos e atividades atléticas. Então, eles utilizavam a ginástica como jogos ali e atividades que de cunho totalmente atlético mesmo. Eram promovidos ali por meio de regras, né? Alguns jogos esportivos, organizando essas regras e técnicas padrões para conduzir meio que a conduta ali dos atletas, né? Então, o método inglês ele veio para isso, ele veio para utilizar essa ginástica como uma forma de jogar, de competir literalmente. Tá? O método alemão ele já tinha uma questão muito mais voltada para aquele espírito nacionalista, né? Se a gente estudar um pouquinho da história, a gente vê isso como era valorizado, né? A questão do nacionalismo alemão, né? Já começaram a ter estudos mais apurados no âmbito da biologia, da fisiologia e da anatomia em relação àqueles que praticam a ginástica, né? Então, ela já foi, onde a gente fala, né? Ela começou a ser sistematizada, né? A ser mais estudada. Que tipos de benefício a prática da ginástica traz para o ser humano? Que tipos de movimentos são mais eficientes ou menos eficientes para a prática da ginástica? Ela começou a ser estudada de uma forma mais técnica, né? E foi evoluindo a partir desse âmbito aí já muito mais esportivo do que a ginástica clássica como a gente via antigamente, que era uma forma de cultuar deuses, né? De ter um corpo belo, forte e resistente para a batalha. Né? Veio depois o método sueco, né? Ele já em meados de 1800, e ele veio para também trazer um reconhecimento da ginástica como não é nem da ginástica, mas do próprio corpo como um reconhecimento de poder. Né? A partir do momento que você tem ali aquele corpo bem trabalhado, importa aquilo ali também te dá mais poder, né? Te dá mais vigor. E ela tinha o objetivo de ser para todos os públicos. A ginástica sueca ela meio que foi pensada, o método sueco, né? Para que a ginástica atingisse toda a população, né? Que ela se tornasse cada vez mais popular. Ganhando popularidade, ela ganharia mais adeptos, ganhando mais adeptos, era mais fácil da ginástica se popularizar pelo mundo todo, né? Então, ela tinha uns sistemas um pouco mais rígidos, assim, né? Regras um pouquinho mais rígidas, né? No método sueco, mas com o objetivo de você popularizar aquela modalidade para todos os públicos. Tá? As metodologias da ginástica, né, geralmente desse método sueco, né? Então, basicamente, eles eram exercícios que eram simétricos, né, e de fácil compreensão. Você executava exercícios básicos ali de fácil compreensão, com uma dificuldade que era progressiva. Então, é tipo, você fazia ali um polichinelo, né, sem o salto, depois você já começava a fazer ele saltando, depois o salto e o movimento dos braços passavam a ser mais vigorosos. Então, a prática da ginástica ali ia seguindo uma forma escalonada, né, ali de crescimento da sua intensidade e da sua dificuldade, né? Seguia um procedimento bem básico que era o aquecimento, a parte principal e o relaxamento, que é uma coisa que a gente faz até hoje, né? Por exemplo, você vai, sei lá, correr aí na sua praça, vai praticar uma corridinha, você primeiro faz um aquecimento para correr um pouquinho mais tranquilo ali, dá uma elevada na temperatura corporal, depois você faz o treino propriamente dito, uma corridinha um pouquinho mais forte, e no final você faz uma caminhada de relaxamento. Isso acontece até hoje e foi desenvolvido pelo método sueco. Tá? E os comandos de voz, né? Ou seja, a utilização de música, tudo isso foi algo que foi inserido pelo método dos suecos. Tá? E o método francês, né? Que acaba que ele tem um pouquinho de disparidade em relação aos outros métodos, ele já vem como uma questão mais de análise de movimento, uma coisa já mais biomecânica mesmo, né? Já tentando entender essa perspectiva do corpo belo, mas um corpo que executa movimentos com mais qualidade, com mais perfeições. Então, esses seriam os 4 métodos aí de ginástica estudados nessa época. Tá? Já dentro da nossa perspectiva da educação física como um todo, né? Então, a cultura clássica ela fez com que a educação física voltasse a ser apreciada. Então, quando a gente buscou a ginástica naquele período do Renascimento, né? Buscou fazer um elo com a ginástica clássica, aquela ginástica do começo, né? A educação física voltou a ser valorizada dentro dos ambientes nesse tempo aí. A atividade física
ela orientou-se basicamente para a vertente higiênica em detrimento da formação de atletas. Ou seja, eu tinha na Grécia Antiga, ali em Roma, a ginástica sendo utilizada para formar soldados que eram atletas, né, para formar pessoas com alta performance, né, e aí ele passou a ganhar uma vertente mais higiênica no período do Renascimento, né, onde eles praticavam mais a ginástica, a esgrima, a equitação, lutas, a corrida e a natação. Então eles saíram um pouquinho daquela perspectiva meio que militarizada da modalidade esportiva e passaram para algo um pouco mais competitivo. Tá? Na idade contemporânea, eu botei alguns exemplos para vocês, né, de como a ginástica foi evoluindo, né, e na idade contemporânea ela tem esse caráter da estética, ela tem o caráter do condicionamento físico, ela tem o caráter da competição, ou seja, a ginástica ela é competitiva, né, tem a parte de reabilitação, né, que é aquela ginástica laboral, uma ginástica através ali de um pilates, por exemplo, né, a preventiva, né, que é uma ginástica que é praticada, que é a mais clássica, essa do nosso dia a dia aí na academia, que ela é feita também para prevenir doenças, para prevenir, sei lá, que a pessoa desenvolva doenças como diabetes, como hipertensão, problemas cardíacos. Então, a ginástica vem com essa perspectiva, né? A ginástica laboral, que é uma ginástica utilizada no ambiente corporativo, né? E outros modelos aí mais de ginástica que a gente tem pelo mundo todo. Tá? Então, isso daí já é da idade contemporânea, já é quando a ginástica ela começa a ganhar vários âmbitos diferentes, vários caminhos diferentes para atingir objetivos também diferentes, além daquele objetivo de ganhar a medalha de ouro, botar aqui no peito e honrar o seu país numa competição aí de nível de Jogos Olímpicos ou de Jogos Mundial. Tá? No Brasil ela já veio surgir no início do século XIX, né, trazida sempre, claro, pelos imigrantes europeus, né, e em geral eles eram mestres de dança, eram exímios dançarinos e trouxeram a ginástica para o nosso país. Né? A ginástica ela não era inicialmente para todo o público, ela era muito mais focada para o público masculino, mas também deu espaço para o público feminino. Tá? Então ela desembarcou aí no Brasil pelos imigrantes alemães, né? E, enfim, foi desenvolvendo, né? Principalmente no sul, depois no sul e no sudeste do país. Hoje nós temos bons atletas aqui no Brasil também que são aqui advindos do Nordeste, mas era o sul basicamente e o sudeste quem dominava a ginástica nesse tempo. E aí veio, claro, veio com pontos que a gente vai revisar também na próxima aula, né? Veio com a ginástica artística, né? Veio um maior conhecimento sobre sobre o ser humano, sobre a história do homem socialmente construído através dessa modalidade, né? E foi a partir daí que a gente conseguiu compreender melhor a ginástica de hoje, né? Foi estudando a evolução da ginástica, estudando cada período dela na história, que a gente conseguiu entender melhor a ginástica de hoje, né? Então, por isso que a gente faz todo esse resgate, todo esse passo a passo histórico, para meio que mergulhar na história da ginástica e entender melhor como ela é hoje, tá bom? Como atividade proposta para vocês, eu vou deixar para que vocês pesquisem como a ginástica ela se apresentam em sua vida, então entenda todo o contexto dela e não só a ginástica competitiva. Por exemplo, pega a não competitiva de academia e veja se ela se aplica no seu dia a dia. E também quero que você pesquise os tipos de ginásticas que praticamos hoje, tá? Tem nos nossos conteúdos das aulas passadas e tem um pouquinho aí falando nesse nosso resumo. Quais são as ginásticas que praticamos hoje? Seja lá na rua, seja lá na academia, seja lá na escola, né? Em qualquer que seja o ambiente, quero que vocês meio que destrinchem aí, dê alguns exemplos dessas ginásticas para a gente poder concluir essa parte do conteúdo. E na próxima aula nós teremos o resumo 2 do conteúdo de ginástica que foi encerrado. Ok? Obrigado por mais uma aula, gente, e até a próxima.